A revolta do gueto de Varsóvia, ocorrida na primavera de 1943, marcou o maior ato de resistência dos judeus contra os nazistas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, onde judeus com pistolas e armas improvisadas lutaram bravamente e conseguiram segurar as tropas alemãs muito mais bem armadas por 4 semanas. O fato acabou virando uma inspiração da resistência judaica contra a brutalidade do governo nazista. E tudo vai ter início nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, onde Varsóvia, a capital da Polônia, era conhecida por ser o centro da vida judaica na Europa Oriental. Só a população de judeus na capital, na época, era estimada em cerca de 400 mil habitantes, representando cerca de 1/3 da população geral de Varsóvia. Porém, todo esse cenário mudaria no dia 1º de setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia. O fato vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Os judeus de Varsóvia passaram então a enfrentar uma perseguição implacável com as políticas antissemitas nazistas. Em dezembro de 1939, os judeus da Polônia foram obrigados a usar a estrela amarela em suas roupas. Tiveram propriedades confiscadas. Além disso, passaram a exigir que eles realizassem trabalho forçado. Em 1940, os alemães começaram a construir um muro ao redor de uma área da cidade onde os judeus eram forçados a viver. Essa área passou a ser designada de gueto. Apesar deles já existirem desde o ano de 1516 na Itália, foram os alemães que trouxeram uma eficiência implacável e moderna aos guetos. Os judeus de Varsóvia foram identificados e qualquer um que vivesse no que os nazistas chamavam de seção ariana da cidade era obrigado a se mudar para o gueto. Em 16 de novembro de 1940, o gueto de Varsóvia foi fechado e ninguém era autorizado a sair. Aproximadamente 400 mil pessoas estavam amontoadas em uma área de 840 acres. As condições eram desesperadoras. A comida era escassa e muitos foram forçados a viver em alojamentos improvisados. Um diário mantido por Mary Berg, uma moradora do gueto que conseguiu fugir para os Estados Unidos, descreveu algumas das condições enfrentadas no final de 1940. Estamos isolados do mundo. Não há rádios, telefones, jornais. Apenas os hospitais e as delegacias de polícia polonesas situadas dentro do gueto têm permissão para ter telefones. Alguns moradores do gueto acreditavam que tentar se dar bem com os nazistas era o curso de ação mais seguro. Com isso, muitos judeus participaram da força policial que trabalhou com os nazistas em um esforço para cooperar e evitar problemas. Porém, a maioria preferia greves e até mesmo grupos de resistência armada, que passaram a existir na primavera de 1942, após as deportações de judeus do gueto para os campos de concentração que iniciaram no dia 22 de julho de 1942. Alguns líderes no gueto argumentaram contra a luta armada, pois temiam a represália dos alemães, o que poderia colocar a vida de todos os moradores do gueto em risco. Resistindo aos apelos por cautela, a Jewish Fighting Organization foi fundada em 28 de julho de 1942. A organização ficou conhecida como ZOB, a sigla para Żydowska Organizacja Bojowa, em polonês. A primeira onda de deportações do gueto terminou em setembro de 1942. Aproximadamente 300 mil judeus foram removidos do gueto, e destes 265 mil enviados para o campo de extermínio de Treblinka. E aproximadamente 60 mil judeus permaneceram presos dentro do gueto de Varsóvia. E muitos dos que ficaram eram jovens que estavam com raiva por não terem conseguido fazer nada para proteger os familiares que foram enviados para os campos de concentração. Ao longo do final de 1942, o ZOB se energizou. Os membros puderam se unir ao movimento clandestino polonês e obter algumas pistolas e munições para aumentar o pequeno número de pistolas que já possuíam. Em 18 de janeiro de 1943, os alemães lançaram outra onda de deportações do gueto. O grupo de resistência
agora tinha a sua primeira chance de atacar os nazistas. Vários combatentes armados com pistolas entraram em um grupo de judeus que marchavam para um ponto de embarque. Quando um sinal foi dado, eles atiraram nas tropas alemãs. Foi a primeira vez que combatentes judeus atacaram os alemães dentro do gueto. A maioria dos combatentes judeus foi baleada e morta no local, mas muitos dos judeus reunidos para a deportação se espalharam no caos e se esconderam no gueto. Essa ação mudou as atitudes no gueto. Os judeus se recusaram a ouvir ordens gritadas para sair de suas casas. E durante 4 dias, os combatentes judeus passaram a organizar emboscadas aos alemães nas ruas estreitas do gueto. Devido a esse movimento de resistência, os alemães conseguiram apenas cerca de 5.000 judeus para deportação antes de cancelar a ação. Após as lutas, os combatentes judeus sabiam que os nazistas poderiam atacar a qualquer momento, e para enfrentar a ameaça, eles permaneceram em alerta constante e organizaram 22 unidades de combate, em pontos de emboscada onde as unidades nazistas poderiam ser atacadas. Devido aos ataques, o comandante local da SS acabou sendo substituído pelo oficial Jürgen Strupp, que enviou uma força de 2.000 soldados da SS para o gueto. Os nazistas estavam bem armados e até mesmo empregaram o uso de tanques de guerra ao enfrentar aproximadamente 700 jovens combatentes judeus que, além de não terem experiência militar, estavam armados com pistolas e bombas de gasolina caseiras. A luta se arrastou por 27 dias e a ação foi brutal. Os combatentes judeus faziam emboscadas, frequentemente usando as ruas apertadas do gueto em sua vantagem. As tropas da SS eram atraídas para becos e atacadas com coquetéis Molotov, enquanto os combatentes judeus desapareciam em passagens secretas escavadas em porões. Os nazistas empregaram uma tática de aniquilação cruel, destruindo os prédios do gueto com artilharia e lança-chamas. A maioria dos combatentes judeus acabou sendo morta. Mordecai Anielewicz, líder do grupo, foi preso junto com outros 80 combatentes, porém ele se matou para não ser capturado vivo pelos nazistas. Porém, alguns combatentes conseguiram escapar do gueto, como Zivia Lubetkin, uma mulher que lutou na revolta e conseguiu fugir pelo sistema de esgoto da cidade com Yitzhak Zuckerman, um dos líderes do grupo. Depois de sobreviverem à guerra, Lubetkin e Zuckerman se casaram em 1946 e passaram a viver em Israel. Porém, a maioria dos combatentes judeus não sobreviveu à luta no gueto, que durou quase um mês. Em 16 de maio de 1943, Strupp anunciou que a luta havia terminado e mais de 56.000 judeus haviam sido mortos. De acordo com os números de Strupp, 16 alemães foram mortos e 85 feridos, mas acredita-se que esses números sejam muito baixos. A história da revolta do gueto de Varsóvia só ficou conhecida depois do fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, alguns relatos vazaram, como o desse periódico do dia 7 de maio de 1943, do New York Times, período em que a luta ainda estava acontecendo, intitulado Batalha é relatada no gueto de Varsóvia. Poloneses dizem que judeus lutaram contra nazistas desde 20 de abril. O artigo mencionou também que os judeus tinham convertido suas casas em fortes e lojas e depósitos barricados para postos de defesa. 2 semanas depois, em 22 de maio de 1943, um artigo no New York Times foi intitulado A última resistência dos judeus derrubou 1.000 nazistas. O artigo mencionou que os nazistas usaram tanques e artilharia para alcançar a liquidação final do gueto. Nos anos após a guerra, relatos mais extensos surgiram conforme os sobreviventes contavam suas histórias. O comandante da SS que atacou o gueto de Varsóvia, Jürgen Strupp, foi capturado pelas forças americanas no final da guerra. Ele foi processado pelos americanos por matar prisioneiros de guerra e mais tarde foi transferido para a custódia polonesa. Os poloneses o levaram a julgamento por crimes contra a humanidade relacionados ao seu ataque ao gueto de Varsóvia,
aonde ele foi condenado e executado na Polônia em 1952.